PepsiCo, a empresa que quebrou 2 vezes antes de humilhar o mercado. Em algum lugar do mundo, agora mesmo, alguém abriu um pacote de salgadinhos. Alguém serviu um copo de refrigerante. Alguém comprou uma bebida esportiva. Alguém escolheu um suco no mercado. Parece banal, mas somando tudo, esse gesto se repete mais de 1 bilhão de vezes por dia, em mais de 200 países. E no fim de cada ano, a máquina por trás disso, a PepsiCo, registra mais de 70 bilhões de dólares em receita líquida. O tipo de número que faz qualquer executivo respirar fundo antes de entrar numa reunião de conselho. Só que existe um detalhe que quase ninguém imagina quando vê esse império brilhando na prateleira. Para essa história existir, a empresa precisou primeiro cair, desaparecer, ser vendida por migalhas e encarar a humilhação máxima do mundo corporativo, falir. Mais de uma vez. E a pergunta que realmente importa não é como a PepsiCo cresceu. A pergunta é como ela voltou do lugar onde quase nenhuma marca volta. E qual foi a decisão que separou uma marca morta de um império vivo. Porque esse mesmo tipo de decisão, em escala menor, acontece na vida de qualquer pessoa que já apostou tudo em uma ideia e viu o chão sumir. A história começa longe dos comerciais milionários e das guerras de marketing. Ela começa em 1889, num tempo em que o centro de uma cidade podia ser uma farmácia e o laboratório de um farmacêutico podia virar o berço de um produto mundial. Naquele período, muitos farmacêuticos tinham uma fonte de refrigerante dentro da própria loja. Era onde as pessoas buscavam algo refrescante, algo que prometesse energia, algo que soasse quase medicinal. Foi ali que um farmacêutico chamado Caleb Bradham começou a misturar ingredientes e observar rostos, porque o mercado sempre dá sinais, mesmo quando o dono ainda não entende o que está vendo. Ele servia várias bebidas, mas uma delas virou a favorita. Um líquido doce e gaseificado que ele chamou de Brad's Drink. Uma mistura de açúcar, água, caramelo, óleo de limão, noz de cola, noz moscada e outros aditivos. Não era só sabor, era sensação. Era aquele tipo de produto que faz o cliente sentir que encontrou algo especial e voltar para repetir. E quando um produto faz isso, ele deixa de ser bebida e vira hábito. Bradham percebeu que tinha algo nas mãos e então tomou a primeira decisão de branding que define o destino de uma marca. Ele precisava de um nome que fosse curto, forte, memorável e que soasse como um rival direto de quem já dominava o jogo. Ele queria duplicar o sucesso de uma marca que já estava se tornando a referência do país, a Coca-Cola. Foi assim que nasceu o nome Pepsi-Cola. Doce, carbonatada, sabor cola, familiar o suficiente para ser aceita, diferente o suficiente para virar escolha. Em 1902, o sucesso local virou ambição formal. Bradham fundou a Pepsi Cola Company. No início, a Pepsi foi vendida como um auxílio digestivo, com frases como invigorating e aids digestion. Era o tipo de promessa que parecia inteligente, mas não parecia irresistível. E uma marca pode ser correta e mesmo assim não ser desejada. Foi quando a Pepsi entendeu a primeira lei invisível do consumo. As pessoas não compram só produto, elas compram status, elas compram identidade, elas compram um sentimento. Então a empresa largou a abordagem fria e correu para algo muito mais poderoso, celebridades. E é aqui que o jogo muda de patamar, porque quando uma marca se associa a um ídolo, ela não vende líquido, ela vende pertencimento. Se você quer mais histórias como essa, sobre poder, estratégia e decisões que mudam mercados, já faz uma coisa agora. Deixa o like e se inscreve no canal, porque toda semana tem alguém caindo do topo ou voltando do fundo, e você não vai querer ficar fora dessa mesa. A Pepsi trouxe como porta-voz um nome famoso para a época, Barney Oldfield, um piloto de corridas conhecido e admirado. Ele virou o rosto da marca, com um slogan simples, direto, quase arrogante. Drink Pepsi, it will satisfy you. Funcionou. A Pepsi ganhou atenção, ganhou demanda, ganhou escala. Parecia que o império estava sendo construído. E foi exatamente aí que a cadeira do comando começou a pesar. Porque o mercado não destrói a empresa no dia que ela está fraca. O mercado destrói a empresa no dia em que ela está confiante demais para perceber o risco. Depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo ainda estava instável. E um item era mais do que o ingrediente, era o coração do produto. Açúcar. Durante o período de guerra, os preços do açúcar flutuaram, e quem achava que entendia o mercado, acreditou que os preços continuariam subindo. Caleb Bradham fez o que muitos executivos fazem quando confundem intuição com certeza. Ele apostou. Comprou enormes quantidades de açúcar, pagando caro, imaginando que estava garantindo o futuro da empresa. Só que o mercado tem um prazer particular em destruir apostas feitas com excesso de confiança. Quando a guerra acabou, os preços do açúcar caíram. Caíram rápido, caíram com violência. E de repente a Pepsi estava sentada sobre um estoque caro, que agora valia muito menos. O que parecia proteção virou âncora. O que parecia visão virou sentença. A empresa perdeu o fôlego, as dívidas cresceram, o caixa desapareceu. E a Pepsi entrou no buraco que ninguém quer admitir em público. Em 1923, a Pepsi Cola faliu. A marca que sonhava em imitar a Coca-Cola estava agora assistindo de fora enquanto a rival se tornava dominante, nos Estados Unidos e em diversos países. Para um concorrente pequeno, o cenário não poderia ser pior. E quando uma empresa quebra, o mundo não é gentil, ele compra seus restos. Um grupo de credores tomou os ativos, marca registrada, patentes, direitos, por cerca de 30 mil dólares. Pouco depois, Roy McGardiel comprou por cerca de 35 mil dólares e assumiu o controle. Ele tentou manter a companhia viva, emprestou dinheiro do próprio bolso, mudou escritórios e planta para Richmond, Virgínia, lutou,
Só que existe uma diferença cruel entre coragem e timing. E o timing naquele momento era o pior possível. A Grande Depressão atingiu o país. A demanda evaporou, o crédito secou e a Pepsi, que já estava machucada, foi empurrada de volta para o chão. Em 1931, a Pepsi faliu de novo. A segunda falência não é só um problema financeiro, é um problema de reputação. Porque o mercado começa a enxergar a marca como amaldiçoada. Investidores evitam, parceiros hesitam, o consumidor esquece. E muitas empresas morrem não pelo produto, mas pelo rótulo invisível de que não vale mais apostar nelas. Foi então que entrou um homem que entendia algo essencial. Não basta ter um bom produto, é preciso ter uma estratégia de sobrevivência. O nome dele era Charles Gutt, e ele não entrou para contar uma história bonita. Ele entrou porque viu uma oportunidade onde todo mundo só via ruína. Gutt reformulou o jogo em duas frentes, produto e distribuição. Ele mandou um químico trabalhar numa formulação melhor e, mais importante, montou operações de engarrafamento. A estratégia dele tinha uma lógica simples, quase humilhante para a concorrência: vender mais por menos. Ele começou a vender garrafas de 12 onças por 5 centavos. Enquanto a Coca-Cola oferecia 6 onças pelo mesmo valor, a Pepsi apareceu dizendo, sem pedir licença, que era o dobro por um níquel. Isso era mais do que preço, era provocação. Era um golpe psicológico no consumidor em plena crise econômica. Porque quando o dinheiro está curto, a escolha vira matemática, e o cérebro humano ama sentir que venceu uma negociação. A Pepsi virou a opção inteligente, e a Coca-Cola virou a opção cara, pelo menos naquele recorte de vida real. E então veio a arma que quase nenhuma empresa sabia usar direito na época, um jingle, o famoso níquel-níquel. Ele se tornou o primeiro jingle transmitido de costa a costa. Depois seria gravado em dezenas de línguas e lembrado como um dos anúncios mais eficazes do século. A Pepsi estava voltando, mas com uma ferida escondida. O lucro por unidade era menor, e com margem pequena, ou você escala, ou você morre. Charles Gutt sabia disso. Então ele fez o que hoje todo mundo chama de scaling, mas naquela época era pura ousadia. Construir plantas de engarrafamento pelo país, assinar com centenas de engarrafadores, espalhar a distribuição até o produto virar presença inevitável. A Pepsi começou a crescer por 2 décadas, crescer com esforço, crescer com uma fome que só existe em quem já caiu no chão e sabe exatamente o gosto da falência. Em 1950, outra virada. Alfred Steele se tornou o principal executivo, e havia um detalhe que fazia a cadeira dele ser mais perigosa. Steele vinha da própria rival, ele era ex-vice-presidente da Coca-Cola. Ele entendia o jogo por dentro, e ele sabia qual era a verdadeira guerra. Não era só sabor, não era só preço, era percepção, era propaganda, era desejo. Steele colocou a Pepsi em campanhas gigantes, promoções agressivas, um investimento pesado em marketing. E o resultado foi brutal. Os lucros aumentaram 11 vezes. A Pepsi se consolidou como concorrente real, mas ainda era menor. A Coca-Cola continuava vendendo mais de 5-1. Era como lutar contra um rei que já tinha castelo, exército e bandeira no coração do povo. A Coca-Cola tinha uma frase curta e perigosa: The real thing. 3 palavras que dizem, sem dizer, que todo o resto é imitação. Como competir com isso? A Pepsi encontrou uma brecha psicológica. Se a Coca-Cola era a coisa real, então ela era a escolha da tradição. E tradição na cabeça do consumidor começa a soar como velho. A Pepsi decidiu mirar em quem não queria ser velho. Mirou na juventude, mirou nos baby boomers e lançou uma ideia que mudaria a marca para sempre. Pepsi, a escolha de uma nova geração. Não era só slogan, era posicionamento de guerra. Era colocar a Coca-Cola no papel de passado e a Pepsi no papel de futuro. E em poucos anos, a diferença entre as duas diminuiu pela metade. Era o tipo de resultado que faz o concorrente tremer em silêncio. A partir daí, a Pepsi acelerou mudanças para manter o impulso. Em 1964, lançou seu primeiro refrigerante Diet e virou a primeira cola nacional a oferecer uma opção sem calorias. Era uma forma de capturar um público jovem e consciente e ampliar a base. No mesmo ano, adquiriu Mountain Dew, um nome que mais tarde seria uma força própria. E pouco tempo depois, uma decisão que redefiniu tudo. A Pepsi Cola se juntou a uma empresa de salgadinhos que já dominava outro tipo de vício cotidiano: Frito-Lay. Dessa fusão nasceu a PepsiCo, e aqui nasce o verdadeiro monstro. Porque a empresa parou de ser uma marca de refrigerante e virou um sistema de consumo. Bebida e snack. Um empurra o outro, um fortalece o outro. O carrinho do supermercado vira território conquistado. Com a PepsiCo formada, o foco virou diversificação. E entre 1977 e 1986, a empresa comprou cadeias de restaurantes, Pizza Hut, Taco Bell, KFC e também 7-Up International. Era a expansão por território, por hábitos, por canais de venda. E enquanto isso, a Pepsi continuava crescendo a ponto de ameaçar deslocar a Coca-Cola como a principal marca de refrigerante nos Estados Unidos. E então veio um marco simbólico que parecia impossível na época da Guerra Fria. Em 1974, a Pepsi se tornou o primeiro produto americano produzido e vendido dentro da União Soviética. Um passo que não era só comercial, era político. Era a marca atravessando fronteiras ideológicas, como açúcar e gás. Mas ainda faltava o golpe que mexe com o ego do concorrente. Nos anos 70 e começo dos 80, a Pepsi lançou a campanha que virou faca no orgulho da Coca-Cola, o Pepsi Challenge. Testes cegos de sabor, pessoas provando sem saber a marca e muitas vezes escolhendo Pepsi. O público se surpreendia, e quando o público se surpreende, ele fala. A Coca-Cola viu o pilar de confiança balançar. Pior ainda, a própria pesquisa interna confirmou que a Pepsi tinha vantagem em preferência em certos testes. Era o tipo de dado que causa pânico numa sala de diretoria, porque a Coca-Cola não estava perdendo só mercado.
estava perdendo aura. E então, em 1984, a Pepsi fez o movimento mais barulhento de todos. Um movimento que não era só publicidade, era um ataque cultural. Contratou Michael Jackson como gato da propaganda. Ele estava no auge, impulsionado por Thriller, e a Pepsi colocou o rei do pop como símbolo da sua juventude. A rival tentou antes, oferecendo $1 milhão, e foi rejeitada. A Pepsi veio com mais. E na cadeira de comando estava Roger Enrico, buscando uma ideia que esmagasse a imagem de velho e elevasse a imagem de novo. A parceria foi de $5 milhões, quebrou recordes de endosso e amarrou marca e celebridade por uma década. Nos anos 80, muita gente parecia se dividir em dois grupos, Coke Drinkers e Pepsi Drinkers. E agora, se alguém amava Michael Jackson, a Pepsi virava quase uma bandeira. Em 1985, a guerra estava no ponto máximo. A Pepsi chegou a superar a Coca-Cola em vendas de supermercados. A pergunta que pairava era simples. Seria suficiente para vencer o gigante de vez? Só que o mundo corporativo não deixa ninguém focar em apenas uma batalha. Enquanto a guerra das colas se intensificava, a PepsiCo tinha outro problema crescendo por baixo da mesa. Diversificação demais também pode virar distração demais. Entre o fim dos anos 70 e o começo dos 90, a empresa comprou vários negócios fora do núcleo de alimentos e bebidas embalados. Mas em 1997, ficou claro que parte desse portfólio não entregava o retorno esperado. Os restaurantes eram um peso grande, cerca de 36% do portfólio, mas só respondiam por algo como 22% do lucro de $3,7 bilhões. Em outras palavras, ocupavam muito espaço na mesa e traziam pouco poder real. A decisão foi cortar, voltar ao que a empresa sabia fazer melhor. A PepsiCo separou aquelas redes, criando uma nova companhia chamada Tricon Global Restaurants, que depois se tornaria Yum! Brands. Foi um recuo estratégico que parecia desistência para quem não entendia finanças, mas era na verdade foco. Porque império não é ter tudo. Império é ter o que dá controle de margem, escala e distribuição. E depois desse corte, começou uma nova fase de aquisições, só que com outro discurso. Agora a empresa queria parecer mais alinhada ao que o consumidor começava a pedir. Produtos mais saudáveis, ou pelo menos com essa impressão. Comprou Tropicana e Dole do grupo Seagram em 1998. Em 2001, se juntou a Quaker Oats, formando a divisão Quaker Foods and Beverages. A PepsiCo estava construindo uma fortaleza onde a palavra-chave era portfólio, porque quando uma empresa tem várias marcas fortes, ela não depende de uma maré só. Se um setor cai, outro segura. Se um produto perde relevância, outro ganha. É gestão de risco em escala industrial. E enquanto isso, a expansão internacional virou prioridade. A Rússia já era o segundo maior mercado no começo dos anos 2000. A empresa comprou participação de controle no maior fabricante de sucos da Rússia em 2008. Depois, completou a aquisição da Wimbledon Foods. E com isso a PepsiCo se tornou a maior empresa de alimentos e bebidas do país. Um movimento que mostra algo assustador sobre negócios globais. O verdadeiro poder não está só no produto. Está em dominar canais de distribuição e hábitos locais. Uma vez que a empresa entra no cotidiano de um país, sair é difícil, porque ela vira infraestrutura emocional e logística. Hoje, a PepsiCo é uma das marcas mais bem-sucedidas do planeta, com um portfólio gigantesco de alimentos e bebidas. São dezenas de nomes e pelo menos 23 marcas gerando mais de $1 bilhão por ano cada uma. Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker, Tropicana, SodaStream. Cada uma como um pequeno império dentro do império. E a parte mais irônica é que tudo isso nasceu de uma farmácia e de um homem que acreditou que o açúcar ia subir para sempre e pagou caro por acreditar demais. A cadeira do comando não perdoa quem aposta sem plano de fuga. A PepsiCo existe porque aprendeu isso na dor. Quebrou, foi vendida, foi reerguida, quebrou de novo e só então encontrou uma combinação rara de agressividade, preço, distribuição, marketing e diversificação. O mundo se lembra dos comerciais, mas o que construiu o império foi a sequência de decisões quando ninguém estava aplaudindo. E se existe uma lição que atravessa essa história inteira, é que o mercado não respeita quem tem orgulho. O mercado respeita quem tem estratégia. E quando uma empresa aprende a transformar vergonha em arma, ela vira perigosa. Se essa história te fez enxergar a guerra corporativa com outros olhos, deixa o like e se inscreve no canal agora. Porque a próxima cadeia pode ser a de uma empresa ainda maior. E o erro dela pode ser o mesmo, só que com bilhões a mais em jogo. E no fim, a pergunta que fica não é se a PepsiCo venceu a Coca-Cola. Essa guerra muda de fase, muda de canal, muda de país, muda de geração. A pergunta real é outra. Quantas empresas poderiam ter virado império, mas desistiram na primeira falência? Quantos líderes confundiram um palpite com uma estratégia? Quantas vezes o mundo corporativo aplaude quem está de pé e ignora quem está reconstruindo no escuro? A PepsiCo foi ignorada, foi subestimada, foi enterrada e voltou. E esse é o tipo de história que sempre se repete, com nomes diferentes em mercados diferentes. Porque no fundo, o jogo não é sobre refrigerante. É sobre poder, percepção e decisão. E quem entende isso, começa a ver o mundo como ele realmente é. Agora, se você quer continuar sentado nessa mesa, vendo como impérios nascem, como gigantes caem e como um único erro muda décadas de história, deixa o like e se inscreve. Porque a cadeira do CEO não é confortável, mas ela revela o que ninguém te conta.